Aula número 6. Hoje nós vamos continuar a apreciação dos primeiros artigos da Constituição Federal e estamos agora no artigo 5º sobre os direitos e garantias individuais. E é o artigo mais longo, um dos mais longos do texto constitucional. São 77 itens que denominam, indicam os direitos e deveres individuais e coletivos. É claro que nesse tempo exíguo nós não vamos examinar esses 77 itens, mas alguns deles nós vamos examinar, até para reflexão importante face os tempos de hoje, as dificuldades que atravessa o mundo e, em consequência, o nosso país, as dissensões de ordem política, as apreciações, análises que estão sendo feitas por representantes de partidos políticos, os da mídia, da grande mídia nacional, da grande mídia internacional, os fatos que estão acontecendo no mundo, tem tudo a ver com uma análise, uma reflexão sobre esses direitos e garantias fundamentais do cidadão. O artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Será que nós somos iguais? Será que a justiça brasileira trata igualmente a todos os cidadãos? Trata de igual forma as categorias profissionais, as classes sociais? Há autores denominados a nível nacional que criticam severamente a justiça brasileira porque ela teria sido montada já em priscas eras, em tempos remotos, à feição daquele que mais tem renda, à feição daquele que tem mais contas bancárias, daquele que tem mais patrimônio, aquele que tem mais renda. Será isso verdade? Como é que nós políticos nos sentimos quando analisados pela justiça eventualmente? Ela está fazendo justiça? Ela, na sua sentença, ela iguala brasileiro e brasileira? Empresas? Como que é a justiça brasileira em relação ao poder econômico? Como que é a justiça brasileira e as suas decisões em relação à mídia? Ela se comporta como sendo de olhos vendados para não ver a força das pessoas que litigam? Mas isso é só um aspecto, isso é um aspecto em relação a nós e em relação à justiça. Mas existe um aspecto entre o homem e a mulher na sua comunidade, no seu trabalho, na sua loja, no seu emprego, no seu comércio, na agricultura, no campo, na lavoura, na indústria, na fábrica. É praticado o texto constitucional que diz que todos são iguais perante a lei? Não está havendo discriminação? Não continua ainda insistentemente havendo discriminação contra a mulher? Discriminação contra o negro? Discriminação contra o índio? Será que não está existindo essa discriminação? Mas se está existindo essa discriminação, por que alguém não corrige o fato em relação ao que diz a Constituição de 1988, que diz que todos somos iguais perante a lei? Então nós políticos já temos um grande problema a enfrentar. Se diante de um fato de desigualdade social, econômica, a palavra do partido político, a palavra do político tem que ser ouvida. Nós temos que ter consciência de defesa do texto constitucional, porque senão ele vai ser abrogado, ele vai ser derrotado. Não adianta ter uma lei
federal, constitucional, se nós que somos políticos, os primeiros a garantir a sua obediência, nós falharmos no desempenho da nossa missão. Então, esse é o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, me revela que nós temos minimamente que fazer uma reflexão. E para começar essa reflexão, nós temos que ler, então, individualmente, depois procurar uma Constituição, que eu já disse, é obrigação de todo político ter uma Constituição, como é obrigado a ter um estatuto. E, no caso, o meu, é esse PDT. Mas você que tem um partido, tem que ter o seu estatuto também. Esses dois livros nós temos que saber de cor e salteado. Mas, de momento, não vamos exigir isso. Vamos pedir que leiam atentamente os 77 itens. Um deles, por exemplo, aqui o inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Isso nós sabemos que não existe. O homem tem muito mais direitos e a mulher tem mais obrigações. A mulher, quando foi chamada ao trabalho fora, porque antes ela trabalhava em casa, cuidava dos filhos, a roupa e a comida, e cuidava do marido ainda. Para compor o salário, a mulher saiu de casa. Mas continuou com a mesma missão ainda. Continuou cuidando do marido, continuou cuidando da roupa, continuou cuidando da comida. E ainda compõe a renda familiar trabalhando fora. Então, aqui nós estamos, é visível que ela está com mais obrigações e o homem está só na sua garantia. Então, a concepção do homem também tem que melhorar. A mulher evoluiu nessa sociedade moderna, mas eu confesso, nós ficamos para trás. Nos falta ainda uma compreensão de humanidade e de respeito quanto aos direitos da mulher. Então, esse é o inciso número 1. Depois, um outro quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que eu vou dizer sobre o pensamento? A mídia, quando diz o seu pensamento e nos impõe programas que são absurdamente contrários, por exemplo, à sociedade civil e contrários à família, o que é que eu vou dizer? Eles estão sob a proteção do direito de imprensa, do direito do livre pensamento, podem dizer o que querem, podem fazer o que querem e nada pode orientá-los no sentido, por exemplo, da regulamentação dos meios de comunicação. Esse é outro tema para o político. Estamos contra ou a favor uma lei que regulamente os meios de comunicação. Esse é o tema da hora, mais adiante nós temos, por exemplo, é garantido o direito de propriedade e outro item, a propriedade atenderá à sua função social. O meu partido, ele defende a propriedade. Nós não somos comunistas, né? Porque o comunismo como sistema, eu vou explicar mais adiante numa outra aula, ele é a propriedade coletiva do Estado. É do Estado. Então não existe propriedade privada, a propriedade é do Estado. Nós defendemos que existe propriedade sim. Cada indivíduo, se tem condição, ele compra a propriedade, compra uma casa, compra um terreno, compra um automóvel, é dele. Só que é o seguinte, no caso da propriedade, diz a Constituição, atenderá à função social. O Estado vai dizer se aquela propriedade pode ou não exercer uma função social. Como? Não, o governante pode dizer, não, essa propriedade aqui eu quero para construir uma praça. Essa é a função social. Eu quero essa propriedade aqui para construir uma escola, um hospital. Então, o governante tem o prefeito, o governador, o presidente da República, ele tem esse autoritarismo, esse direito constitucional de na função social da propriedade, ele apartar aquela propriedade que é privada, desde que pague, remunere, indenize. Não é o que está acontecendo aqui na nossa Itapema, que nós temos concessionários de serviço público, já tem há 40 anos estabelecido aqui, e até hoje não indenizaram as terras que eles ocupam com seus canos, a sua tubulação de água e esgoto. Não pagam, está errado. Então, nós políticos temos que corrigir esse erro no cumprimento da nossa missão e do nosso mandato. Outro, só para ir nas conclusões,
o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Mas quantas vezes nós somos lesados no nosso direito de consumidor? É produto vencido, é produto que tem defeito técnico, produtos que têm vícios de natureza, vício na sua composição, e nós não reclamamos. Tem o Estado criou, e a legislação tem o Estatuto do Consumidor, e os escritórios que em defesa do consumidor também existem para que a gente reclame, a gente se cadastre, a gente se dispõe a ir lá e registrar a nossa reclamação para coibir esses abusos. Nós não podemos permitir o errado, porque se nós permitirmos o errado, nós estaremos sendo errados. Então, diante de tudo isso, temos mais um aqui interessante aqui, é o 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. E por que eu destaquei esse aqui, a prática do racismo constitui crime inafiançável? Porque ainda existe racismo. Essa história de que foi abolido, por exemplo, em relação aos negros, foi abolido em 1888, não, isso existe até, existem outras formas de racismo, não é só contra o negro também, existe uma série de tipos de racismo e discriminação que a legislação condena, e nós não podemos calar a nossa boca diante fatos que se apresentam como discriminatórios. Nós temos que buscar autoridade, nós temos que buscar pela letra da lei, ir no Ministério Público e onde for necessário para combater essa discriminação. Então eu solicito a todos aqueles que estão participando desse curso que examine um a um esses 77 incisos, e para encerrar esse outro aqui, o qualquer é o 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. Então, eu, você, os que estão aqui, todos nós somos parte ativa, nós somos responsáveis. Se descobrirmos alguma falcatrua ou algum erro praticado por um governante, nós temos que bater na justiça, ou encaminhar ao Tribunal de Contas, ou ao Ministério Público, a quem de direito, para que seja corrigido esse vício, esse erro. Por quê? Porque está na Constituição. Então nós temos que saber, pela Constituição e pelo Estatuto do nosso partido, o que nós podemos fazer no desempenho do nosso mandato, e nem só no desempenho do nosso mandato. Porque quem não tem mandato nenhum também é responsável, porque é cidadão livre. Então todos nós, com ou sem mandato, somos responsáveis pelo cumprimento da Constituição. E também somos responsáveis para que provemos para o público que o nosso partido, o PDT ou qualquer outro partido, também nós estamos engajados na luta de respeitar a Constituição do nosso país.